Item 3, página 34, projeto de lei do Senado 121 de 2011. Acrescenta o inciso 7º ao artigo 1º, altera a redação do artigo 4º, bem como a linha B do inciso 5º do artigo 5º de todos da Lei 7.347, de julho de 85, para incluir, entre as finalidades da ação civil pública, a proteção do patrimônio público e social. Autoria, senador Walter Pinheiro. Relator, senador Pedro Tax, pela aprovação do projeto. A votação será nominal. Com a palavra, o senhor relator, senador Pedro Tax. O item 3 da pauta, página 34. Vossa Excelência, relator. Em seguida, nós vamos aos dois itens desta pauta, senador Sérgio Souza, senador Pedro Tax. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, submete-se a exame o projeto de lei do Senado número 121 de 2011, de autoria do senador Walter Pinheiro, que tem por objetivo a alteração dos artigos 1º, 4º, 5º da Lei 7.347, a chamada Lei de Ação Civil Pública, para incluir a proteção do patrimônio público e social entre as possíveis finalidades da ação civil pública. A proposição compõe-se de 2 artigos, descritos a seguir. O artigo 1º promove, concomitantemente, as alterações aos artigos 1º, 4º e 5º da citada Lei de Ação Civil Pública da seguinte forma. Inclui um inciso 7 no artigo 1º para estabelecer que são regidas pelas disposições da Lei 7.347 também as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao patrimônio público e social. Altera a redação do caput do artigo 4º, de modo a autorizar o ajuizamento de ação cautelar com objetivo de evitar dano a tal espécie de patrimônio, e modifica o texto da linha B do inciso 5 do artigo 5º, a fim de estender a legitimidade para a propositura da ação civil pública, bem como da ação cautelar de que trata o artigo 4º, às associações que incluam entre suas finalidades institucionais precisamente a proteção ao sempre aludido patrimônio público e social. O artigo 2º fixa a chamada cláusula de vigência. Não foram apresentadas emendas, senhor presidente. Análise. Nos termos do artigo 101 do Regimento Interno desta Casa, cabe à Comissão de Constituição e Justiça opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade dos temas que lhes são submetidos, bem como, no mérito, sobre as matérias de competência da União e, mais especialmente, sobre direito processual. Quanto aos requisitos formais e materiais de constitucionalidade, nada a opor ao projeto, senhor presidente. Penso que estejam todos atendidos. No que concerne à juridicidade, o projeto se afigura como correto. Desta feita, atende ao artigo 101 do Regimento Interno. Quanto ao aspecto da inovação do ordenamento jurídico, no entanto, cabem algumas observações que guardam relação com o exame do próprio projeto, o próprio mérito deste projeto. A expressão patrimônio público e social, que constitui a essência deste projeto 121, é evidentemente importada do artigo 29(3) da Constituição Federal e parece ter surgido como uma forma sintética que se utilizou o Constituinte para se referir ao conjunto de bens materiais e imateriais arrolados nos incisos do artigo 1º da então já existente Lei 7.347 de 85. Este cabedal se figura mais amplo do que aquele definido meramente como patrimônio público no artigo 1º da Lei de Ação Popular. Com efeito, nota-se que, em seu caput, o artigo 1º da Lei de Ação Popular vincula à propriedade do Estado e das entidades das quais este participa os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, integrantes do patrimônio público e, portanto, sujeitos à proteção da ação popular, semelhantemente ao que faz, a propósito, o artigo 5º da Constituição da República, artigo 5º, inciso 73. Tal vinculação, porém,
porém, inexiste para o rol de bens possíveis de proteção pela ação civil pública, conforme definido na Lei 7.347. Dessa forma, ainda que os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico pertençam a particulares, os danos que lhe forem eventualmente causados poderão ensejar a propositura da ação civil pública, mencionado no artigo 129, inciso 3 da Constituição, que já foi citado. Porquanto terão ofendido valores cuja titularidade transcende a esfera meramente individual das pessoas. Isso poderia, enfim, justificar a opção do Constituinte pelo redimensionamento da locução patrimônio público, que, dessa maneira, se teria tornado patrimônio público e social, a fim de abarcar, de modo indiscutível, o universo mais amplo de bens a que visa a Lei 7.347, a Lei de Ação Civil Pública. Independentemente dessas conjecturas, e seja qual for a definição que se queira impor ao patrimônio público e social, poder-se-ia argumentar que, de qualquer sorte, sua proteção por meio da ação civil pública já hoje assegurada pelo inciso 4 do artigo 1º da própria Lei de Ação Civil Pública, que confere ao complexo de bens ali encartados natureza meramente exemplificativa, estabelecendo que podem dar causa ao ajuizamento da ação civil pública danos perpetrados contra quaisquer outros interesses difusos e coletivos que não tenham sido discriminados na referida lei. Através desse prisma, o projeto 121 padeceria do vício de injuridicidade, visto que não implicaria inovação do ordenamento jurídico. Ocorre, senhor presidente, em contrapartida, que é bastante notório o caráter indeterminado dos interesses difusos, os quais, justamente por não comportarem rol... Tem um celular aqui. Não, esse celular não é meu. Ok? Esse celular... Deve ser, o celular não é meu. Abandonaram, existe uma coisa abandonada aqui em cima da minha. Continuo, senhor presidente. Continuo. Independentemente dessa, ocorre, senhor presidente, em contrapartida, que é bastante notório o caráter indeterminado dos interesses difusos, os quais, justamente por não comportarem rol exaustivo, têm o condão de gerar na doutrina e na jurisprudência variadas discussões acerca de seus limites. O jurista... E, a propósito, o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Celso de Mello Filho, chega a argumentar em sua Constituição anotada que a complexidade desses múltiplos interesses não permite sejam discriminados e identificados na lei, até porque, abre aspas, cada momento, em função de novas exigências impostas pela sociedade moderna e pós-industrial, evidenciam-se a novos valores pertencentes a todo grupo social cuja tutela se impõe como necessária. Não à toa, a redação do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública tem sofrido tantas alterações ao longo dos anos, aos quais, por vezes, contradizem umas às outras. O exemplo mais gritante, senhor presidente, é o mencionado no inciso 4, que trata dos interesses difusos. Foi vetado pelo Poder Executivo quanto da apreciação original do projeto em 1985, mas reintroduzido no texto em 1990, por iniciativa do Legislativo. Além de se contraporem a interesses facilmente caracterizáveis como difusos, veja-se o parágrafo único que, inserido em 2001, proíbe a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Conclui, senhor presidente, assim, que as alterações trazidas pelo projeto de lei do Senado 121, este que estamos a relatar, são mais que oportunas, prudentes, pois não apenas afastarão parte considerável das interpretações jurisdicionais que pretendam restringir o objeto da ação civil pública, como também, e aqui um outro mérito do projeto, dificultarão iniciativas legiferantes futuras com semelhante finalidade, doravante tratadas, muito provavelmente, como retrocesso. Por fim, cumpre registrar como irretocável a técnica legislativa empregada na confecção da propositura sob exame, nos termos da Lei Complementar 95. Pelo exposto, concluímos pela aprovação do projeto, que vai resolver dúvidas que existem na doutrina e na jurisprudência. Em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão. Em votação, quem acompanha o relator, vota sim. Senadora Ana Rita. Que a votação é nominal. Pela aprovação, senhor presidente, pela aprovação conforme o relator. Senador Pedro Tax, voto conhecido. Senador Antônio Carlos Valadares. Senador Eduardo Braga, nosso líder. Senador Pedro Simão. Ok, com o relator. Senador Sérgio Souza. Com o relator. Obrigado. Senador Sérgio Petecão. Com o relator. Senador Álvaro Dias. Senador José Agripino. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador Armando Monteiro. Senador Mozarido Cavalcante. Com o relator. Senador Antônio Carlos Rodrigues. Com o relator. Senador Humberto Costa. Encerrada a votação. Encerrada a votação, aprovado o projeto por unanimidade. A matéria será encaminhada às comissões, aliás, à mesa, para as providências cabíveis.